Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te mostrar como construir essa guia magnética para utilizar com serrote. Essa guia aqui foi construída literalmente com pedaços com sobras de madeira, ela tem alguns ímãs em cada uma das pontas e serve basicamente para você cortar madeiras com serrote com uma precisão maior do que se você fosse cortar isso sem nenhum tipo de guia ou de apoio para o seu serrote. Você tem duas posições da guia que permitem que você corte em 90 ou 45 graus. Mas é claro que você pode construir um gabarito com angulação diferente conforme a sua necessidade. Alguns meses atrás eu publiquei aqui no canal um vídeo exclusivo para membros do canal ensinando como modelar e imprimir essa guia magnética em 3D. Então eu ensinei todo o passo a passo da modelagem utilizando o FreeCAD no computador e depois como fazer a impressão e a montagem da guia para utilizar ela posteriormente. Nos comentários desse vídeo aí surgiu o questionamento sobre a construção de uma guia sem a impressora 3D. Então o que eu quero no vídeo de hoje não é só mostrar como construir uma guia magnética, mas mostrar para você que sempre você consegue fazer as coisas por outro caminho, de outra forma, chegando no mesmo resultado, e também que você consegue fazer as coisas com menos recursos e ferramentas. Para fazer uma guia como essa daqui, eu poderia literalmente fazer isso aqui em menos de 10 minutos. Era só eu pegar um bloco de madeira, passar na plana, duas passadas, cortar 90 graus de um lado, 45 de outro, usando a serra de bancada ou a serra de meia esquadria, e em menos de 10 minutos eu teria a guia pronta. Ao invés disso, eu optei por fazer usando serrote, plana manual e uma parafusadeira, para que você entenda que sim, é possível fazer as coisas mesmo sem ter ferramentas grandes, sofisticadas, como muitos dizem. É só você querer fazer e você saber o que precisa ser feito. Desenvolva em você a habilidade de pensar, que infelizmente hoje está se tornando rara nas pessoas. Quando você começa a pensar, a raciocinar, a entender como e por que as coisas são feitas, você consegue fazer as coisas de formas distintas. Não é porque você não tem uma impressora 3D que você não pode ter uma guia magnética. Não é porque você não tem uma serra de bancada que você não pode fazer um gabarito preciso. Não é porque você não tem uma plana de bancada que você não consegue preparar a madeira para os seus projetos. Sempre dá para fazer de outra forma e com outra ferramenta. Basta você querer. A partir de agora eu vou te explicar o passo a passo da construção dessa guia aqui, com todos os detalhes para que você consiga replicar isso, mesmo se você não tem nenhuma ferramenta de bancada. E caso você tenha interesse em assistir o vídeo onde eu ensino como modelar e imprimir em 3D uma guia magnética, ele é exclusivo para membros, então você se tornando membro aqui do canal, você vai ter acesso a esse conteúdo, além de outros conteúdos exclusivos, e todos os vídeos aqui do canal são disponibilizados antecipadamente para membros. Por R$ 5,00 por mês, você se torna um membro, tem acesso a vídeos como esse que você está assistindo, às vezes uma semana ou duas antes dele ser publicado, e ainda pode acessar conteúdos exclusivos, como o projeto dessa guia, por exemplo. Agora sim, vamos começar a construção. Eu vou começar escolhendo as peças de madeira que eu vou usar nessa caixa que eu guardo pequenas sobras e retalhos para usar justamente em projetos de pequeno porte como esse, geralmente ferramentas, gabaritos ou até pequenos projetos de marcenaria. Tudo que está aqui é sobra ou de projetos que eu já fiz, ou de cadeiras, mesas, móveis que eu encontrei no lixo, desmontei as partes boas e trouxe para casa para utilizar em situações como essa. Não me julga, eu sei que você tem um monte ou uma caixa como essa guardada aí na sua casa também. Com a madeira escolhida, eu vou preparar a peça que vai servir de corpo para minha guia magnética, a peça principal, usando plana manual. Essa peça até que está relativamente bem esquadrejada e aplanada, mas ainda assim tem algumas irregularidades. Então, usando a plana manual, eu vou deixar todos os quatro lados perfeitamente planos e no esquadro um em relação ao outro. Talvez você tenha percebido que eu estou usando um pedaço relativamente grande de madeira, tem mais de 30 centímetros aqui, eu vou usar apenas 12 para fazer a guia magnética depois. Por que eu estou fazendo isso? É muito mais fácil prender e usinar uma peça maior do que uma peça minúscula. Então isso me facilita no processo de aplanamento da madeira. E depois eu tenho 30 centímetros de madeira e eu posso escolher a melhor porção, digamos assim, dessa peça. Ou seja, se eu não conseguir fazer um aplanamento perfeito em toda a peça, eu escolho a parte que está mais próxima da perfeição. Uma dica para você, você está construindo um gabarito, então dedica um tempo e mais paciência para deixar a sua peça perfeitamente no esquadro, porque senão depois tudo que você fizer com o seu gabarito também vai sair torto, assim como a peça que você usou para construir ele. Então quando você faz um gabarito, você tenta se aproximar ao máximo da perfeição, para que tudo que você fizer usando aquele gabarito esteja também próximo da perfeição.
A outra peça não precisa ser perfeita, só precisa ter um dos lados, a face de um dos lados plana para encostar e servir como batente. O resto não faz diferença alguma se estiver ou não no esquadro, desde que um dos lados, uma das faces dela, esteja perfeitamente plana para servir como batente. Com essa peça devidamente aplanada, eu vou cortar então o pedaço que eu preciso para minha guia magnética, que vai ser de aproximadamente 12 centímetros. Eu vou cortar primeiro uma das pontas reta, em 90 graus, então eu vou usar uma das bordas como referência, vou marcar com esquadro e vou fazer o corte, tentando fazer esse corte o mais preciso possível. Se você for cortar e ficar meio torto, bom, você tem mais um pedaço de madeira aí de uns 30 centímetros, se você estiver fazendo algo parecido comigo, para você cortar e recortar de novo, caso precise. Mas o que você vai cuidar aqui? Você vai marcar face e borda, utilizando um esquadro, e daí você vai começar a cortar com muita calma, com muita paciência, fazendo movimentos leves e firmes com o serrote em cima dos riscos que você fez. Então você vai fazer uma marcação na face, usando o serrote, e depois na borda, também usando o serrote. Fazer uma espécie de canaleta usando a marcação que você fez com o lápis. Depois que você tem essas duas marcações, você vai cortar um pouquinho em cima, um pouquinho na lateral, um pouquinho em cima, um pouquinho na lateral, inclinando o serrote, fazendo o corte meio em diagonal, digamos assim, para você ir seguindo essas duas marcações que você fez. Isso garante que você tenha um corte muito preciso nessa peça de madeira. É claro que isso exige um pouco de habilidade no uso do serrote, por isso que eu falei que você pode fazer uma, duas, três, quatro vezes até você ter um resultado mais próximo possível daquilo que você deseja, que é um corte em 90 graus em relação à borda que você usou como referência para marcar com o esquadro. Depois que você cortou, você pode conferir então com o esquadro como ficou o resultado e refazer caso necessário. Mas a gente vai fazer o ajuste dessa aresta aqui depois usando lixa. Então eu vou mostrar como você chega na perfeição dos 90 graus aqui, mesmo que o corte não tenha saído perfeito. Feito o corte na ponta reta, eu vou fazer o corte em ângulo de 45 graus. Então novamente, usando o esquadro, eu vou fazer a marcação de face e borda para fazer o corte usando a mesma técnica usada anteriormente. Primeiro fazer um pequeno corte em cima do risco, na superfície da face da madeira e depois na borda. Nesse caso aqui, o risco que eu fiz na borda não se alinhou perfeitamente com o corte que eu fiz na face da madeira. Então eu precisei refazer o risco depois que eu tinha feito a marcação com o serrote no risco da parte superior. Novamente com movimentos firmes, contínuos e lentos no serrote, você vai cortando até chegar no final da peça. Nesse caso aqui, no final, você pode ver que teve um pequeno desvio. Eu consegui corrigir um pouco disso, voltando o serrote e começando a cortar de novo, mais devagar. E você pode ver que a peça que vai ser descartada, que não vai ser usada na guia, tem um degrau por onde o serrote começou a desviar o corte, mas a peça que eu vou usar para a guia está mais parelha. Então eu consegui corrigir um pouco do desvio que estava acontecendo. Depois de cortar com o serrote, é hora de você fazer o ajuste fino. Eu vou usar uma base plana com uma lixa colada nessa base, estou usando aqui uma lixa 80, pode ser uma pedra de mármore, de granito, uma chapa de MDF, alguma chapa plana que você consiga colar ou prender uma lixa em cima, para você fazer a usinagem dessas pontas e acertar pequenas diferenças de esquadro. E aqui o esquadro ele precisa ser perfeito em duas direções. Tanto da borda da tábua em relação à ponta que você cortou, quanto da face em relação ao corte verticalmente falando, porque é esse esquadro que vai ser usado para fazer o alinhamento da lâmina do serrote posteriormente, então precisa conferir o esquadro nas duas direções. Você pode fazer pequenas marcações com lápis onde precisa fazer remoção de material, faz um pouco de remoção na lixa com movimentos firmes e longos em cima da lixa e depois vai conferindo esse esquadro. Faz um pouco de lixamento, confere o esquadro, faz mais um pouco, confere o esquadro e vai fazendo isso até que você tenha um esquadro perfeito, tanto da borda em relação à ponta, quanto da face da madeira em relação à ponta. Vou repetir de novo aquilo que eu falei antes. Você quer encerrar o processo antes de estar perfeitamente no esquadro? Beleza, pode encerrar. Só que saiba que tudo que você cortar a partir do uso desse gabarito vai ficar com essa mesma diferença de esquadro.
Então dedica um tempo para fazer isso aqui ficar perfeito. Isso é que vai garantir um bom resultado quando você estiver utilizando a sua guia para cortar madeira depois. Com o esquadro das duas pontas acertado, eu fiz 2 furos em cada uma dessas pontas para fazer o encaixe dos ímãs que eu vou utilizar. Eu estou usando aqui ímãs de neodímio de 10 milímetros de diâmetro, então vou fazer furação com uma broca de 10 milímetros. Aqui é importante que você faça o furo a ponto que o ímã fique levemente abaixo da superfície da madeira. Se ele ficar muito rente ou encostando no serrote, você pode tirar a precisão de corte ou até mesmo danificar o serrote, já que pode até raspar os dentes ali, por exemplo. Então pode acabar estragando ou desgastando um pouco o fio do serrote de forma precoce. Então garanta que ele fique um pouquinho abaixo da superfície da madeira para não ficar raspando direto na lâmina do serrote posteriormente. Para fazer a fixação do batente na guia, eu fiz 2 furos com escariamento para encaixar a cabeça do parafuso, daí eu marquei a posição que teria que fazer os pré-furos na guia, fiz os pré-furos e parafusei. Notem que eu parafusei um batente bem maior. Depois desse batente fixado, eu não usei cola nem nada, só os parafusos, eu cortei o excesso usando o próprio serrote que eu vou usar na guia magnética posteriormente. Então, os ímãs me permitem conduzir o serrote de forma reta e precisa para cortar os excessos das pontas do batente. Para fazer a fixação dos ímãs eu usei cola instantânea, então só larguei ali 2, 3 gotinhas dentro de cada um dos furos e coloquei o ímã pressionando um pouco e depois deixei o tempo necessário para a secagem da cola. Para finalizar a minha guia, eu fiz a aplicação de uma pequena camada de cera que vai servir principalmente para proteger essa peça contra a umidade. E agora eu já posso começar a utilizar a minha guia magnética para cortar peças de madeira. Ela pode ser usada de 2 formas, uma delas é segurando a guia com a mão na peça que você vai cortar, mas é claro que daí precisa ter algum tipo de batente ou algum tipo de apoio para essa peça de madeira para ela não ficar deslizando sobre a bancada ou sobre a superfície que você está trabalhando. E a outra forma é usar um grampo sargento, por exemplo, para prender a guia contra a peça que você está usando. Eu fiz aqui uma versão pequena dessa guia para cortar pequenas peças de madeira, mas é possível que você faça ela com dimensões um pouco maiores. A minha ficou com um pouco mais de 12 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura no total.
Outra coisa que você pode fazer também é adicionar mais ímãs em cada uma das pontas, a depender da força do ímã que você está utilizando. Então, se o ímã que você está usando não tem uma força de atração muito forte em relação à lâmina do serrote, você pode usar mais unidades. Esse que eu estou usando aqui, 2 é suficiente, porque eles promovem uma boa aderência, vamos chamar assim, da lâmina contra a guia magnética. E está aí a nossa guia magnética construída, testada e aprovada. Assim como foi com aquela guia feita com a ajuda da impressora 3D, essa aqui atendeu muito bem o propósito para o qual foi construída. Se você usa bastante serrote nos seus projetos, acho que é algo que vale a pena fazer. E não importa se você vai fazer com a tecnologia da impressão 3D ou com a habilidade da marcenaria. Se você fizer, eu tenho certeza que vai ser útil para você também. Me conta aí nos comentários o que você achou desse projeto. Se você gostou do que aprendeu aqui e quiser deixar seu like ou compartilhar esse vídeo, te agradeço desde já. E é claro, se você quiser colaborar com a criação de mais conteúdos como esse, você pode conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo num próximo vídeo aqui do canal.